Fala pessoal, beleza? Sejam todos vocês bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Lucas. O objetivo específico desse vídeo aqui vai ser mostrar para você como você pode estar utilizando o Twinmotion para fazer a renderização de uma cena de um ambiente pequeno, como por exemplo esse lavabo aqui. Logicamente, se for dar uma olhada aqui no meu projeto por inteiro, eu tenho aqui um pedaço de um apartamento que, inclusive, se você ainda não viu, toda a parte da modelagem do zero desse apartamento, eu já tenho uma playlist aqui no canal onde eu mostro desde as partes de concepção do projeto. Não é um projeto autoral, é um projeto do Gabriel, lá do Solo Arquitetos, mas que gentilmente ele me forneceu esse arquivo. Então eu vou estar deixando o link em algum canto por aí para você dar uma olhada na playlist e como faz a modelagem do zero desse projeto, utilizando então o ArchiCAD, que nesse caso é o software de modelagem para que eu possa fazer essa modelagem, e depois como consequência eu posso fazer a renderização. Só que esse vídeo aqui eu quero estar mostrando para você como você pode estar fazendo a renderização do ambiente pequeno, como por exemplo esse lavabo aqui. Esse lavabo aqui é apenas um pequeno corte de toda essa parte aqui, e nós sabemos que para fazer um render em um ambiente pequeno é um pouco mais trabalhoso do que se fosse fazer o render propriamente do projeto por inteiro. Então quais são os conceitos que você precisa prestar atenção antes de fazer a renderização no Twinmotion? Lá no teu software de modelagem não interessa se é ArchiCAD, Revit, Blender, SketchUp, qualquer um que seja, não interessa. Basicamente lá dentro do teu software de modelagem, você vai ter que a primeira coisa é entender qual ambiente que você quer renderizar. No nosso caso vai ser esse lavabo, para que você possa fazer a proporção desse lavabo. O que seria a proporção? Sabe quando você vai fazer um render do teu projeto? Você normalmente quando cria uma mídia lá no Twinmotion, ele não sai uma proporção 16:9, ou seja, aquela proporção muito mais horizontal. É exatamente isso que eu quero mostrar para você, como configurar uma renderização de ambiente pequeno. Só que para isso, antes mesmo, você precisa achar a proporção. O que seria essa proporção? Basicamente vai ser a divisão entre o teu pé direito pelo comprimento da parede. Então se eu sei que nesse ambiente eu tenho aqui ó, 1,20 m de largura de parede e 2,35 m, são essas medidas aqui que eu tenho que estar utilizando para fazer a medida proporcional lá no Twinmotion. Então se eu for pegar aqui, por exemplo, em um corte, eu quero fazer uma cena, digamos, olhando nessa visualização. Se eu quero fazer uma cena, um recorte desse daqui lá no Twinmotion, eu tenho que estar fazendo a configuração de uma câmera com essa proporção. Qual que seria a proporção ideal? Para você achar a proporção, você vai dividir então o número maior pelo número menor. Ou seja, qual que é o meu número maior? Meu número maior que eu tenho aqui é 2,40 m de pé direito, então 2,40 m divididos por quanto? Por 2,35, que vai ser o comprimento do meu lavabo. Então, divididos por 2,35, então a proporção que eu tenho aqui é 1,02 e grava esse número. A mesma coisa vai acontecer se eu for renderizar uma cena olhando aqui para o outro lado. Como se eu estivesse olhando essa parede aqui. Qual que seria a proporção que eu deveria estar utilizando? Então, nesse caso aqui vai ser quanto? 2,40, que é minha altura maior, meu comprimento maior, que vai ser meu pé direito, dividido por 1,20 m. Ou seja, a minha proporção vai ser 2. Então depois que você achar a proporção do teu ambiente, não interessa qualquer medida, se você fizer a regrinha aqui da proporção, o comprimento maior dividido pelo menor, você vai chegar a um número, e é esse número que você vai multiplicar lá dentro da tua renderização. Então aqui no Twinmotion, como eu quero fazer a renderização apenas daquele ambiente que vai ser o lavabo, eu apenas fiz um recorte lá na minha modelagem do ArchiCAD e transferi essa modelagem para cá no Twinmotion. Mas nada impede que você exporte o teu projeto por inteiro, para que assim você possa fazer essas definições. Mas enfim, o que eu quero fazer vai ser a renderização desse banheiro aqui. Então o que eu preciso fazer? Primeira coisa, se eu tivesse lá na parte de dentro do projeto, como se fosse talvez aqui, eu teria que criar uma nova mídia. Então eu vou clicar aqui para que eu possa criar uma mídia. Clico aqui no mais. A partir desse momento, essa mídia que você está vendo aqui vai ser a mídia do nosso projeto. Vai ser aquela proporção que nós precisamos estar usando. Então você concorda comigo que se eu quiser fazer uma renderização assim, ó, mais ou menos nesse sentido, não vai ficar tão legal assim porque a proporção não está ajudando. Porque o nosso projeto ele é muito mais na vertical. Então o que eu preciso fazer aqui? Configurar melhor essa proporção. Então com a minha imagem selecionada, aqui em propriedades, aqui em imagem, eu quero estar utilizando, por exemplo, 1000 pixels, que vai ser 1000 pixels de largura, por quanto de altura? Aqui que eu vou colocar aquela proporção. Então você se lembra que quando eu faço aquela divisão de 2,40 m, vai ser o meu pé direito, por 2,35, que vai ser a largura, vai dar 1,02. Então se eu for multiplicar 1000 por 1,02, a minha outra dimensão aqui vai ter que ser 1020. Então, tendo esse quadrado aqui de 1000 por 1020, pode ter certeza que ele já vai estar na proporção. Então, tudo que eu preciso fazer agora vai ser achar um melhor enquadramento. Então, venho aqui nessas definições de câmera, vou deixar as linhas paralelas sempre habilitadas, vou habilitar aqui também o grid, vou fazer um enquadramento um pouco mais profissional aqui para esse projeto. Então, talvez eu venha aqui e deixo menos 90 aqui. Quanto que eu quero de altura? 1,50 m, talvez a minha altura do observador, talvez fique uma altura boa. Então, venho aqui, coloco 1,50 m, venho aqui em câmera,
e vou aumentar um pouco mais a minha exposição para que fique um pouco mais clara a minha cena. Só que ainda não está bem enquadrado, né? Você concorda comigo que talvez essa lente que eu estou utilizando não está fazendo tanto sentido. Eu gosto de estar utilizando lentes a partir de 35mm a 55. Só que aqui vai ter um grande porém. Uma lente de 35, eu acabei cortando demais o projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou caminhar para trás até eu sair para fora do projeto. Ah, Lucas, mas agora não vai estar aparecendo a parte interna. Realmente não vai. Mas aqui que vai estar o pulo do gato. O pulo do gato vai ser você fazer o seguinte. Vou selecionar aqui novamente minha cena. Vou atualizar ela, porque se eu for clicar lá vai voltar para aquela cena. Você precisa achar aqui nessas definições de lente, aqui ó, lente, esse parâmetro de clipping. Você vai habilitar. Aqui a princípio eu vou deixar 1 metro. O que esse clipping está fazendo? Eu estou fazendo um corte da minha câmera a 1 metro, nesse caso aqui, com relação ao tô parado. E cada vez que eu vou um pouquinho mais para frente, você vai começar a perceber que essa câmera vai cortar. Aqui houve o corte. Só que 1 metro ainda ficou pouco. A lente já está legal. Só que eu preciso aumentar ainda mais esse corte. Então o que eu vou fazer? Vou recuar um pouco mais para trás da minha câmera e vou aumentando esse parâmetro de corte, que ele tá 1. Vou jogar 2 aqui para ver quanto que vai ficar. Então venho aqui, seleciono, digito 2. 2 talvez ficou legal. Agora eu venho mais para frente, mais para trás e vou fazendo mais ou menos um posicionamento assim. Eu acho que ainda não tá tão legal assim esse enquadramento. Agora vai ser um jogo de tentativa e erro, onde você vai estar controlando o quê? As definições da tua câmera, a lente e também essas definições de clipping. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, diminuir um pouco mais a minha lente, 30, ficaria legal? Não sei. Olha um pouco mais para baixo, presta atenção para não estar cortando essa parte de cima nem essa parte de baixo e vou fazendo esse caminhamento aqui com a minha câmera. Vou um pouco mais para frente, mais ou menos até aqui. Estou com o enquadramento que eu acredito que já está legal, mas ainda estou fazendo esse corte das áreas vazias. O que eu vou fazer então? Vou atualizar minha cena para que eu não perca esse enquadramento. Venho aqui e não vai ser 2 metros, vou jogar 1,80 para fazer um teste. 1,80 não ficou legal, 1,90. 1,90 já ficou melhor. Eu posso vir agora aqui nas minhas camadas e habilitar o restante das camadas que eu tenho aqui. Na verdade vai ser somente a parte de iluminação. Eu tenho também uma ambientação, mas agora como a luz está acesa, essa cena está estourada demais, então o que eu vou fazer? Essas definições de câmera aqui, a exposição, eu posso estar diminuindo um pouco mais a exposição da minha cena, tipo mais ou menos até aqui. Eu estou com o parâmetro de Depth of Field habilitado, DOF, eu quero dizer que o foco vai ser, sei lá, aqui no espelho talvez. E o restante vai ficar um pouco mais desfocado. E agora, só tá me enchendo o saco essas grades de composição, então vem aqui e desabilita a grade. Talvez esse daqui seria um possível enquadramento que eu poderia estar utilizando para o meu projeto. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a proporção de 1,02, que é com relação àquela divisão entre a altura do meu pé direito, que é os 2,40, pela largura do meu banheiro, que é 2,35, que é desse ponto até esse ponto aqui. Mas agora, se eu for fazer uma renderização olhando para esse outro lado, como se eu estivesse fazendo um enquadramento assim. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na minha aba de mídia, vou criar uma nova cena, vou selecionar essa cena que eu tenho aqui, e agora eu venho e faço esse enquadramento. Tipo, mais ou menos até aqui, ó. Você concorda comigo que agora esse enquadramento, ele tá fora da proporção? Por quê? Porque se eu for dividir os 2,40 por 1,20, 2,40 do pé direito por 1,20, que vai ser a largura do meu lavabo, eu tenho uma proporção de 2. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar essa cena aqui, vou atualizar, e entro nessas definições agora. Se eu tenho 1.000 de largura, eu tenho que ter 2.000 de altura, porque agora sim vai ficar exatamente na mesma proporção. Eu vou lá mais para frente, seleciono aqui, atualizo, vou ajustar melhor esse parâmetro de clipping. Então agora, para essa definição de cena, não vai ser mais aqueles 2 metros igual foi no outro. Aqui vai ter que ser menos, talvez. Meu parâmetro de clipping, de quanto? Vou jogar 1 para fazer um teste. 1 metro, 0, vou um pouco mais para frente, para que eu possa entrar no projeto. Não, 0 ficou apertado demais, então talvez eu jogue aqui 1 metro mesmo. Agora eu venho um pouco mais para trás, já estou com a cena bem equilibrada, uma altura legal. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar, atualizar minha cena e agora eu vou mudar meu ponto focal, porque quanto que o ponto focal ele estava na outra cena, aqui eu quero que o meu foco fique talvez aqui, essa parte do box. Então agora eu fiz essas duas cenas. Essa primeira aqui, eu tô com uma cena com uma proporção de 1,02, ou seja, 2,40 divididos por 2,35 vai dar 1,2. E agora se eu for dividir essa outra aqui, 2,40 por 1,20, a proporção vai ser diferente. Então, para você renderizar ambientes pequenos, você vai ter que estar utilizando esse macete aqui dessas duas configurações, onde a primeira configuração vai ser aqui na câmera, sempre vai ser aqui em câmera, ou pelo menos até nessa versão que estou utilizando do Twinmotion vai ser aqui na câmera. Então, você vai entrar aqui nessas definições da tua câmera, em lentes, vai estar ajustando qual que vai ser a lente. Então, essa lente vai fazer a total diferença. Aí depois que você ajusta a lente, eu gosto de estar trabalhando entre 35 e 70 milímetros aqui. Depois que você achar uma lente, você vai estar ajustando qual que vai ser o parâmetro de corte, qual que vai ser o clipping
para que você possa fazer esse tipo de corte aqui. E a junção desses dois, o que vai dar? Então deixa eu voltar aqui, 1.90 de corte a uma lente de 35. A junção dessas duas configurações aqui vai dar um bom enquadramento da tua cena. E como consequência, você vai conseguir encantar teu cliente, cliente feliz é dinheiro no bolso. E se esse conteúdo foi relevante para você, deixa teu like, se inscreve no canal e qualquer dúvida que você possa vir a ter, me manda uma mensagem lá no Instagram. O link das minhas redes sociais vai estar aqui na descrição. Um abraço e até mais!